Olá, eu sou Flávia Carvalho e como eu falei no último vídeo, dos meus objetivos esse ano é perder peso. Eu comecei a retirada do corticoide e aí eu me animei então a buscar eliminar o peso que eu ganhei no período do uso do corticoide. Mas eu tenho uma história relacionada à questão da perda de peso e da eliminação de peso que vai determinar bastante como eu vou fazer isso. Então, para você entender, eu vou contar um pouco dessa história. Um tempo atrás, alguns anos atrás, mais ou menos 2010, estava muito acima do peso e eu ainda não tinha a miastenia. Eu estava com cerca de 80 quilos, 81 quilos, né? E eu estava buscando me equilibrar, acertar determinadas coisas, mas essa questão do peso e de como eu estava lidando com o meu corpo ainda estava muito abandonado naquela época. Daí, uma amiga minha, uma senhora, falou comigo sobre o meu peso e perguntou: você tá bem? Você tá legal? Eu falei: tô joia, tô bacana. E ela falou assim: mas você tá cada vez engordando mais? Eu falei: é difícil, porque eu tenho muita dificuldade para fazer dieta. Eu não gosto de restrição alimentar. Eu sou uma pessoa que me relaciona com a comida de uma forma muito positiva, assim. Então, a restrição me deixa mais ansiosa ainda. E aí ela me apresentou o Vigilantes do Peso. Ela me apresentou um livrinho em que o Vigilantes usava ainda balança, uma coisa assim. E ela tinha eliminado o peso lá na década de 80 e estava super bem, assim, e nunca recuperou esse peso, né? Então eu, assim, decidi procurar o Vigilante. Eu achei tudo muito americanizado, confesso para vocês. Mas o Vigilantes, ele apresentava uma proposta que dizia que não haveria restrição alimentar, que eu poderia comer de tudo. Eu achei isso fantástico, então eu decidi fazer uma aposta, assim. E aí quando eu entro nas coisas, eu entro para valer, né? Então, assim, então não tem restrição? Tá bom, eu vou ver como é que funciona isso e vamos fazer. E para minha surpresa, logo na primeira semana, eu eliminei quase 2 quilos. E seguindo regras, assim, muito básicas, muito simples. O sistema já era outro, já era de contagem de pontos, era uma coisa diferente, mas eu achei bem interessante. E aí eu comecei a seguir o Vigilante. Um tempo depois, eu já tinha perdido, eliminado bastante peso e estava bem satisfeita, assim, estava bem legal. Só que eu estava num emprego novo. E aí ficou distante para eu ir, eu comecei a me aborrecer também nesse emprego novo. As coisas começaram a complicar e eu abandonei o Vigilante. Abandonei o Vigilantes e depois de 2 anos, né, eu voltei a ganhar peso, na verdade. Mas eu não ganhei todo o peso, eu nunca voltei aos 80 quilos. Eu estava lá com os 73, 72. E aí, na empresa onde eu trabalhava, onde eu trabalho até hoje, um grupo de pessoas se reuniu e decidiu fazer Vigilantes lá, na hora do almoço. Eu falei: pô, legal, vou entrar e vou fazer. E aí, nesse período, eu comecei a fazer o Vigilantes, então eu estava com 80, fui a 60 e pouco, voltei para 70, e aí quando eu comecei a fazer o Vigilantes novamente, eu então cheguei à minha meta, que eram 58 quilos. Eu cheguei primeiro a 60, né? E logo depois a 58. Eu consegui bater a meta e chegar, ficar vitalícia, enfim, porque o Vigilantes a gente paga, né? Só que nessa época eu não sabia, eu já estava com a miastenia. E aí, esse emagrecimento causou 2 coisas, porque eu me sentia muito cansada, né? Então, eu tinha uma linha de pessoas que diziam que eu estava deprimida. Isso é depressão, inclusive os médicos. E eu tinha um grupo de amigos que diziam assim: você está se sentindo cansada assim por causa dessa dieta, para de emagrecer, para de emagrecer. Mas Vigilantes não é dieta, é reeducação alimentar. Tem gente que se adapta, tem gente que não. Eu me adaptei. Por que eu estou contando essa história toda? Porque aí eu estava com 58 quilos,
tive o diagnóstico da miastenia, fiquei em casa, de licença, e ganhei peso, né? Mas ganhei 2 quilos. Foi o que eu ganhei ficando mais de 1 ano e meio em casa, sem fazer atividade, bem quieta, e comendo um pouco mais, porque você em casa fica, né, tem mais coisa assim pra te... tentação. Eu costumo dizer que eu tenho alma gorda, eu gosto de comer. E aí eu vi que o negócio funcionava mesmo, tipo, pô, legal, peguei meu peso, é isso aí. Só que aí eu comecei com corticoide. E quando eu comecei com corticoide, aí eu comecei a ganhar muito peso. E hoje, principalmente depois desse último período que eu usei o corticoide mais de 1 ano, 60 miligramas dia, eu fui inchando demais, né? Mas muito mesmo. E mudando o rosto, mudando uma série de coisas. Eu confesso pra vocês que eu falei num vídeo anterior sobre a questão do rosto, né? Ficar grande, gordo, inchado. Isso me incomoda, mas não me incomoda tanto se eu estivesse me sentindo bem. Assim, eu tomaria na boa. O que começou a me aborrecer muito com o corticoide é que além do inchaço, do peso, que a gente incha muito e muda o rosto, é que ele começou a me trazer problemas de saúde, o uso prolongado. E aí a gente está tirando, né, porque não dá para continuar desse jeito, e eu quero aproveitar, então, para eliminar o peso. Eu já desinchei, eu comecei a retirada, mas essa coisa de eu ter feito a imunoglobulina e tal, eu já desinchei um pouco, mas ainda assim eu estou muito acima do peso. E muito acima do peso significa que eu pesei hoje 81,4 kg. A primeira coisa que a gente tem que eu faço, né, que eu imaginei fazer, é estabelecer uma meta, onde eu quero chegar. E isso para mim está muito claro, eu quero chegar aos 56 quilos, que era a minha meta inicial quando eu comecei a eliminar peso. E a outra coisa que a gente faz, e que eu aprendi no Vigilantes, é que você estabelece uma meta final, então aqui são 56 quilos, e estabelece metas intermediárias, você não vai eliminar tudo de uma vez. E essa meta intermediária normalmente são... Nossa, o gato pulou, não sei como a câmera não caiu. Essa meta intermediária normalmente são 5% do peso que você tem. Como eu tô com 81, eu vou botar aí 10%, 8 quilos, 4 quilos, tá? É a minha primeira meta, eliminar 4 quilos. Essa pesagem, ela é feita semanalmente e tem umas regras que a gente segue para eliminar o peso. Eu vou gravar mensalmente um vídeo falando do resultado depois de 1 mês. No YouTube e no Facebook eu vou postar. Então daqui 1 mês eu posto um vídeo dizendo como é que tá indo. Se você quiser acompanhar semanalmente como tá indo, me acompanha lá no Instagram, tá? Porque aí no Instagram eu vou, então, toda quarta-feira fazer a pesagem e postar. Na semana que vem eu vou conversar com vocês um pouco sobre perdas, porque eu não postei o vídeo ontem, na terça-feira, que era o dia, porque eu passei por uma perda no final de semana passado. E as perdas, elas têm uma força muito grande para mim, eu acho que para todo mundo, né? Para a questão da miastenia. Então eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso na terça-feira que vem, tá bom? Volta o vídeo para terça, o vídeo da miastenia. Amanhã tem vídeo da série que eu comecei, que eu vou continuar, e enfim, são umas reflexões que estou fazendo, a gente vai falar sobre ações, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, obrigado por você ter assistido, e se cuida!